Escolha. Vamos falar juntos? Jovens. E aqui eu coloquei uma figura mostrando várias estradas, várias coisas para se decidir. Mas quando nós olhamos essas figuras, e eu vejo que na verdade, quando ele diz seus caminhos, na verdade há um caminho que conduz à vida eterna. E o outro caminho que conduz à perdição eterna, que conduz ao inferno. E essa não precisa se esforçar, não. Não precisa se esforçar. Não precisa fazer muita coisa. E quando nós colocamos aqui jovens, quais têm sido os seus caminhos, mas nós podemos colocar, pais, quais têm sido os seus caminhos? Homens, mulheres, quais têm sido os seus caminhos? Quais têm sido as escolhas que você tem tomado? Quais são as escolhas? Eu vejo, queridos, que nós então ouvimos o pastor Jonas dando abertura ao mês da juventude. E o pastor Jonas, ele contou uma história, ele iniciou contando uma história. Uma história da escolha de um jovem. Alguém se lembra o nome do jovem? Alguém se lembra do nome do jovem? Lucas. O nome do jovem era Lucas. Quantos anos o Lucas tinha? 20 anos. O Lucas tinha 20 anos. Mas o Lucas, ele fez no meio, ao invés de pegar uma linha reta em direção a Deus, ele escolheu umas dessas ruas e foi entrando e distanciando cada vez mais da presença do Senhor. E esse jovem, ele pegou uma arma, colocou um capuz e ele foi assaltar alguém perto da sua casa mesmo. Um rapaz que tinha então uma loja de celular. E ele chegou lá, pegou alguns aparelhos e quando ele ia saindo na porta, o dono chamou ele. Mas quando o dono chamou ele, já estava com a arma. E ele deu um tiro, tentou virar, mas quando ele virou, ele já recebeu 2 tiros, um no peito e o outro no abdômen. E ele não resistiu e veio a falecer. 20 anos, uma escolha errada, um caminho errado. E quando ele escolheu andar por esse caminho, e aí nós observamos, queridos, que há uma consequência. Cada caminho, cada escolha que fazemos, vamos ter uma consequência, ou positiva ou negativa. E eu vejo, queridos, que muitas vezes nós não nos preocupamos com as consequências. Eu vejo que o nosso dia a dia, ele é feito de escolha. Olha para a blusa que você está aí. Você escolheu ela para vir para cá hoje. Você escolheu estar aqui. O seu sapato, a sua sandália, você escolheu para estar aqui hoje. O seu penteado, ou o seu não penteado também, você escolheu. Talvez o batom, o brinco, os acessórios, a cor do seu esmalte, você escolheu. A esposa que você tem, foi uma escolha sua. E eu vejo que nós então fazemos escolhas. Qual o curso que você está fazendo? Qual a escola que você está fazendo? Qual a cidade onde você mora? E talvez isso tem coisas que não tem como escolhermos. Mas eu vejo, queridos, que nós podemos fazer escolhas. E essas escolhas vão mostrar de fato quem eu sou. As escolhas que fazemos vai nos mostrar claramente quem eu sou. E eu vejo que as escolhas refletem quem você é e para onde você está indo também. As escolhas vai mostrar quem você é e para onde você está indo. E eu vejo, queridos, que se nós olharmos essas placas, hoje pela manhã, nós ouvimos sobre a intercessão. Olha, quem não tem vindo nos cultos de orações também, Deus tem trago palavra para nós, através dos jovens. Hoje de manhã uma palavra maravilhosa também, com a irmã Mailing, a respeito da intercessão. Não é de interceder, intercessão. E quando diz a respeito dessa rotatória,
e que foi falado hoje de manhã, que muitas vezes entramos num círculo vicioso de pecado. Pecamos ontem, pecamos hoje e vamos continuar pecando amanhã. E dessa forma, queridos, e aqui essa figura, ela mostra bem. Enquanto muitos estão indo para uma estrada, só tem um indo. Esse um que está indo, será que está indo para onde? A Bíblia vai dizer que a larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. E eu vejo que para esse caminho nós precisamos usar essa placa. Pare. Deus não deseja que você esteja no caminho largo. Deus não deseja que você esteja fazendo o que você bem entende. Deus não deseja que você esteja indo para a destruição. Você esteja auto se destruindo. Deus não deseja isso para a sua vida. Quando olhamos então, se você já está no caminho do Senhor, no caminho do céu, aí sim você precisa seguir em frente. Você pode continuar, mas agora você precisa analisar qual é o caminho, onde você está, quais têm sido as escolhas que você tem feito. Você e eu, nós precisamos, se eu sei que, isso é o que a palavra de Deus me ensina e eu então preciso seguir aquilo que a palavra de Deus mostra que eu tenho que fazer. Mas agora, se eu estou em círculo vicioso em qualquer coisa, eu preciso deixar. E aí eu preciso, pare. Entrou num círculo vicioso e hoje de manhã nós ouvimos claramente isso. Muitas vezes nós estamos dando brecha para entrarmos num círculo vicioso. Qual é o círculo? Será que você está em algum círculo vicioso de pecado? De pecado. E você então, nós precisamos ter um cuidado. E porque muitas vezes você vai dizer, não, eu já tentei largar a bebida e não consigo. Eu já tentei largar o vício e não consigo. Eu já tentei largar a prostituição e não consigo. Eu já tentei largar a pornografia e não consigo. Eu vejo então que há muitas pessoas, elas se encontram nesse círculo vicioso e não conseguem sair. Porque Satanás, ele veio para matar, para destruir. Essa é a vontade dele, de destruir o ser humano. Porque eu e você, o ser humano é a obra-prima de Deus. É algo que Deus se orgulha, não de dizer eu criei o homem. Mas muitas vezes nos esquecemos disso e agimos de qualquer maneira. Então, queridos, nós precisamos entender que para fazer as escolhas, pode passar, Yuri. Vamos ler junto o texto base que foi passado para a gente. Vamos ler? Confia. Amém. Pode passar. O que vemos aí, queridos? Que para fazer as escolhas corretas, você precisa fazer o quê? Eu vejo, queridos, que muitas vezes nós confiamos no nosso próprio entendimento. Achamos que somos capazes de entender o que é melhor para nós amanhã. Entendemos o que é melhor para nós no fim das nossas vidas. E nós, então, muitas vezes estamos indo, confiando em nós mesmos. Mas por que eu não devo confiar em mim mesmo? Provérbios 14, 12. Vamos ler juntos? Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Então, quando olhamos para isso, queridos, eu vejo que eu preciso ter um cuidado. Como eu estou, se eu estou confiando em mim mesmo. Porque nós somos limitados. Eu pergunto a você, você sabe o que vai acontecer daqui a 3 horas com você? Daqui a meia hora, você sabe o que vai acontecer com você? Daqui a um dia, daqui a 10 dias? Não, nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai nos acontecer. E por isso, queridos, eu não posso confiar em mim mesmo, porque é enganoso também, Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. É enganoso o nosso coração.
E quando nós olhamos para não confiar no teu próprio entendimento, vem à mente também o filho pródigo. Em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, nós vamos ver aquele jovem. Um jovem achando que sabia o que era melhor para ele. E ele chega para o seu pai e ele diz: pai, olha, eu estou cheio de ficar nesse lugar aqui. Eu quero sair, eu quero ver o mundo, eu quero experimentar as coisas. Olha, eu estou vendo tantas coisas, eu quero experimentar, eu quero ver o que são essas coisas que todo mundo, os meus colegas estão dizendo. Os meus colegas estão dizendo que eu sou careta, os meus colegas estão dizendo que eu sou quadrado. Não, eu quero estar com eles, eu não quero mais estar com você. Me dá a minha parte que pertence, me dá a minha parte da minha herança, porque eu vou partir. E aquele jovem então, confiando no seu próprio entendimento, e ele sai. Mas a palavra de Deus vai dizer qual foi o fim daquele caminho. Vai mostrar que aquela direção em que ele tomou estava errada, que aquela escolha que ele tomou estava errada. Mas o que a gente observa que nós não precisamos quebrar a cara. Nós não precisamos nos dar mal para aprendermos. Nós podemos aprender lendo, nós podemos aprender com o outro, com a experiência do outro. Nós podemos aprender muito mais com a palavra do Senhor, porque ela não deseja que soframos consequências. Mas muitas vezes nós somos como aquele jovem, querendo a parte. E eu fico olhando que muitas vezes nós queremos ser maiores de idade para com os nossos pais terrenos. Porque eu falo assim, não, eu quero ser maior de idade porque eu quero fazer o que eu bem entendo. Mas o homem é assim desde que nasce para com Deus. Ele acha então que ele é dono de si, que a vida é dele e ele não precisa prestar conta a ninguém. E isso é um grande erro da parte das pessoas, porque nós precisamos entender, querido, que o nosso entendimento é falho. Nós não sabemos o que vai acontecer por nós mesmos. E aí algumas pessoas vão dizer, não, eu vou curtir a vida mesmo. Eu vou curtir a vida porque ninguém voltou lá dos mortos para dizer se lá é ruim ou se é bom. Tem pessoas que falam assim, está confiando no seu próprio entendimento, achando que morreu aqui e acabou. Coitado, ou coitada dela. Porque eu não posso confiar nesse pensamento de pessoas que não creem e não sabem o que vai haver após a morte. Porque nós olhamos e Jesus falou, ele disse claramente que ele vai ter que estar diante de Deus. Ele vai ter que prestar contas a Deus. Ele vai ter que dar conta de todas as coisas que ele fez. Não nesse corpo, porque esse corpo aqui vai voltar lá para a terra de onde veio. Mas a Bíblia diz que o Espírito vai voltar para Deus. E agora o meu Espírito, o seu Espírito, vai ter que prestar conta de todas as coisas. Então, queridos, não confie no seu próprio entendimento. Não confie porque o nosso entendimento é limitado. Agora, nós devemos sim, pode passar. Para fazer as escolhas corretas, você precisa, vamos falar junto? Você precisa confiar no Senhor de todo o coração. E quando nós falamos que precisamos confiar no Senhor de todo o coração, por quê? Eu sempre gosto de colocar esse porquê, porque os adolescentes, os jovens, muitas vezes são muito questionadores. Tudo é por quê? Por quê? Então nós mesmos precisamos saber os porquê. O texto em que lemos, ele vai dizer, confia no Senhor, confiai. Na verdade, confiar, eu coloquei aí na primeira pessoa, mas quando a gente olha lá para o texto vai dizer, confiai no Senhor. Esse confiar é um verbo imperativo presente. Ele quer dizer que eu preciso confiar ontem, que eu preciso confiar hoje e continuar confiando, sempre. Não confiar em mim mesmo, não confiar no mundo, porque o mundo traz do maligno, não confiar em amigos, porque quem são essas influências que esses amigos estão me oferecendo? Quem eles são influenciados por quem? Eu preciso então confiar no Senhor. E quando eu falo em confiar no Senhor, por que eu preciso confiar nele? Porque foi Ele que te criou. Foi Ele que nos criou. A gente viu aqui alguns pais
E tinha uns pais muito ocupados, e tinha outro tipo de pai, um pai bêbado, que se preocupava apenas com ir lá, e ele disse, olha, eu sou assim. E a gente observa que o outro era aquele, então, que só esporte, querendo esportista. E o que a gente observa, queridos, que muitos pais hoje, ele apenas cria e deixa o filho fazer o que bem entende. Igual tinha aqui o largado, né? Não, vocês podem fazer o que vocês bem quiserem. Está por conta de vocês. Mas, na verdade, Deus nos criou e Ele não nos deixou por conta. Não, Ele não deixou. Pelo contrário, Ele deixou isso aqui para nós. E eu vou dar um nome hoje diferente para isso aqui. Eu vou dar um nome diferente. Porque quando nós falamos de estrada, estamos falando de sinais de trânsito. Quando a gente fala de sinais de trânsito, de locais, estamos falando de estrada. Hoje, então, eu fui convidado, então, para estar lá em Cafarnaum. E para mim, Cafarnaum só existia aquele da Bíblia. Mas sexta-feira eu descobri que tinha um outro Cafarnaum. Aliás, foi no sábado passado eu descobri que tinha outro Cafarnaum. Um Cafarnaum lá na Bahia, no sertão da Bahia. E interessante, quando você quer ir num local onde você não conhece, o que você faz? GPS. Queridos, eu vou dar o nome agora. GPS. Você tem usado o seu GPS? Guia para a salvação. GPS. Guia para a salvação. Eu vejo, queridos, que é só a palavra de Deus que vai ser esse guia. Só esse GPS que vai nos guiar, que vai nos direcionar à vida eterna. É o GPS do cristão, precisa ser esse aqui. Não para eu ir em um local qualquer aqui, mas esse GPS, ele pode ser então o guia para a salvação. Ele também é um guia para solucionar problemas. A palavra de Deus é esse guia que eu e você e nós precisamos desfrutar. Mas infelizmente, as escolhas que estamos fazendo não têm sido guiadas pelo GPS do cristão. Não tem sido. E essas escolhas vão trazer um prejuízo muito grande. Deus deseja então, queridos, que mais do que ir a alguns locais aqui, Deus deseja que você esteja indo no caminho da vida eterna. Deus deseja que você possa ser de fato e estar no caminho. Jesus, no João 14,6, ele diz, olha, eu sou o caminho. Interessante, queridos, que ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. E para esse caminho, muitos têm tomado ou feito outras escolhas para chegar até Deus. Têm escolhido a religiosidade, têm escolhido a bondade, têm escolhido coisas que de fato não podem levar a Deus. E só há um meio para que você possa chegar. É usando o GPS certo. Guia para a salvação. É só essa palavra. E o que nós vemos, queridos, que por que eu preciso confiar no Senhor de todo o coração? Foi Ele que nos criou. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe de fato o que é melhor para você. Belote, domingo passado, ele falou sobre as placas de regulamentação. E nós vemos claramente que usou o texto de Romanos, no capítulo 8, 28, quando diz, porque Deus... Quem sabe aí? Romanos 8, 28. Sabemos, cooperam daqueles que amam ao Senhor. Então nós vamos ver que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor. E por isso eu preciso confiar nele de todo o meu coração. Eu vejo que muitas vezes as pessoas confiam em tomar uma escolha pela palavra de outra pessoa. Ele toma decisões, escolhas pela palavra de amigos. E muitas vezes esses amigos não temem a Deus e eles não têm o GPS que você tem,
que nós precisamos usar, ele não está usando. Então use esse GPS. Nela você vai ver que ele sabe, o Senhor sabe o que é melhor para você. Interessante, ele não só sabe o que é melhor para você, ele também tem um plano para você. Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. A gente observa e a gente vai ver Deus falando. Olha, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de bênção, de paz, de vos dar um fim e uma esperança. Eu vejo então, queridos, que Deus, ele tem um plano para a sua vida, para a vida do jovem, para a vida da mulher, para a vida do homem. Mas se você não toma a decisão correta, guiada pelo GPS que Deus deixou, você pode se dar muito mal. Não só aqui, mas também na eternidade. Por isso eu e você, nós devemos a cada dia, a cada momento, entender que ele tem um plano. Quando eu olho para a palavra do Senhor no Salmo 139, versículo 16, é muito interessante de olharmos ali, e ele vai dizer, olha, o salmista dizendo, nenhum dos meus ossos tinha sido formado, mas o Senhor já escreveu no livro todos os meus dias. Então todos os seus dias já estão escritos no livro de Deus. E muitas vezes você pode estar passando por uma situação difícil, você pode estar passando por um problema, e muitas vezes você não sabe por quê, mas eu olho para essa placa aqui. Essa placa significa obras. Obras à frente. Geralmente, embaixo aqui vai ter a 1 quilômetro, a 1,5 quilômetros, vai mostrar onde tem obra. E eu vejo, queridos, que quando eu olho para essa placa com os olhos espirituais, eu vejo que Deus, ele tem uma obra na vida de cada um de nós. Deus, ele tem uma obra, ele tem algo para você, pode passar. Porque quando olhamos e vemos que para fazermos as escolhas corretas, vamos lá? Reconhece-o em todos os seus caminhos. E agora, quando este Deus que tem uma obra, está a realizar uma obra em nós, e através da circunstância, através dos problemas, muitas vezes Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Quem gosta de passar por problema aí, levante a mão. Quem gosta? Ninguém. Mas sabia que os problemas, se eu digo lá que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, os problemas, as circunstâncias ruins, talvez Deus está trabalhando. Eu vejo pessoas que só estão na casa do Senhor hoje. Passou por um problema muito difícil, passou por uma situação muito difícil, e ele falou, não, eu vou para a casa do Pai, assim como aquele jovem. Aquele jovem, então, ele mesmo fazendo aquelas escolhas, mas ele viu que acabou tudo. Os seus amigos sumiram, e agora ele não tinha nem o que comer. Deus permitiu aquelas coisas. Para quê? Para que Deus estava trabalhando na falta, na escassez. Então Deus trabalha quando há escassez em algumas coisas na nossa vida, no nosso lar. Deus está trabalhando. Deus trabalha, a palavra de Deus vai dizer claramente que Ele trabalha o tempo todo. E quando eu olho que reconhece-o em todos os seus caminhos, mais uma vez, por quê? Por que eu devo? Ele pode endireitar. Ele pode endireitar a sua vida. Não importa o que você fez com ela. Mas se você o reconhecer em todo o seu caminho, ele pode então, mesmo que você esteja no caminho errado, aquele jovem lá em Lucas 11, 15, a partir do 11, o jovem que pediu a sua herança ao pai e saiu dali, o filho mais novo, e a gente observa que, num determinado momento, ele reconhece o caminho que ele está não é bom. E ele fala, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. É isso aqui, quando você faz isso, olha só, Filipenses 1,6, vamos ler juntos? E estou certo disto, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, queridos, nós estamos aqui
E Deus tem uma obra diariamente a realizar em nós. Deus quer realizar a obra dele em nós. Ele quer nos transformar, ele quer nos lapidar. E ele vai fazer isso através da circunstância. Então reconhece-o. Reconhece quando você tomou uma direção errada e as coisas começaram a dar errado e as coisas começaram a se complicar. Você precisa reconhecer: opa, não, eu tenho que voltar. Eu saí da direção e eu vou voltar para a direção certa. Eu vou voltar para o caminho correto. Eu estava fazendo aquilo que eu bem entendia, aquilo que eu bem queria. Não, mas agora eu vou voltar para a presença do Senhor. Interessante, querido, que ele diz claramente: ele pode endireitar. Ele pode. Interessante que em Eclesiastes, ele vai dizer: quem pode consertar o que ele fez torto? Quem pode consertar o que ele fez torto? Ninguém pode. Mas agora, o próprio homem se entortou, se desviou do caminho do Senhor. A gente vê que ele pode endireitar. Ele começou a boa obra, ele quer começar. Só o fato de você estar aqui, eu vejo que Deus está trabalhando em você. O motivo de você estar aqui é porque ele quer endireitar você. E só há uma forma de ele endireitar a sua vida e a minha vida. É através desse guia para a salvação. É através do GPS. E agora o que você e eu precisamos é nos atentarmos para esse GPS. As direções que ela nos dá. A direção que a palavra de Deus nos orienta. E agora eu e você nós precisamos trilhar este caminho, esta direção. E dessa forma nós vamos ser vitoriosos. Ele vai endireitar o seu caminho. Se há alguma coisa que está errada, ele pode endireitar. Talvez você já tentou de todas as formas endireitar. Talvez você já tentou deixar um círculo vicioso. Talvez você já até tentou seguir o Senhor. Mas de fato você não tem conseguido parar de pecar. Não consiga, você sabe que Deus está dizendo pare de pecar, mas você não consegue. Você está pecando. Mas Deus ele pode endireitar o seu caminho. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Deus ele pode todas as coisas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver exemplo de várias pessoas que tomaram uma direção errada. Mas Deus então, Deus falou: olha, pare tudo que você está fazendo. Você está achando que está fazendo certo. Você está confiando em você mesmo, como Paulo. Paulo confiava no seu próprio entendimento. E Paulo, então, ele perseguia os cristãos, matava o cristão, porque no seu entendimento ele estava certo. Paulo achava que pela sua religiosidade ele estava certo. Mas ele é a caminho ali de Damasco. A gente observa que Deus o encontre e Deus falou: pare, e ele teve que parar. Essa placa, ela é obrigatória. Quando ela está falando para parar, eu preciso parar. Mas muitas vezes Deus precisa agir na sua vida. Deus, ele vai fazer você parar através da circunstância, através dos problemas, através da enfermidade. E ele fez Paulo, então, parar, dando uma cegueira para ele. Ele ficou cego. Durante 3 dias ele fica cego, para que ele pudesse parar. E ele pudesse refletir a vida que ele tinha vivido, para que ele pudesse, então, começar a trilhar o caminho certo, seguir na direção certa. Então, quando olhamos para isso, queridos, Paulo, então, quando ele teve um encontro com Cristo, ele deixou um círculo vicioso da religiosidade. Ele deixou o círculo vicioso de pecado. E ele agora seguiu, de fato, no caminho que conduz à vida eterna. E agora, o próprio Jesus abriu a mente, abriu o coração dele, porque abrir a nossa mente, eu não consigo abrir a mente e o coração de ninguém, porque só Cristo pode fazer isso, só o Espírito Santo pode fazer isso. É só Ele. Mas agora o que Ele deseja para todos nós, Ele tem um plano para a sua vida. Eu bem sei os planos que tenho para vós. Planos de bênção, de paz, de vos dar o fim, uma esperança. Mas sabe qual era o plano de Deus? Quando Ele fala para Jeremias, era deixar o povo de Israel preso durante 70 anos. Esse era o plano de Deus. Por quê? Porque eles distanciaram do Senhor. E agora ele diz: o meu plano para vocês é que vocês fiquem aqui.
Vocês não vão reconstruir. Falsos profetas estavam ali dizendo, não, vocês vão voltar. Ele disse, não, vocês não vão voltar. Vocês vão ficar aí 70 anos para que vocês aprendam que eu sou o Deus verdadeiro. E vocês estão aí. É uma forma de eu preservar a vida de vocês. Porque quem estiver em Israel, vão todos morrer. Vão morrer pela espada, vão morrer por pragas, vão morrer por escassez das coisas, de fome, vão morrer. Quem estiver lá, eu trouxe vocês para cá. E essa é uma forma. Então vocês podem construir casa, que eles não queriam construir casa, que eles pensavam que Deus ia livrar eles da Babilônia. Ele falou, não vou livrar vocês. E essa foi a palavra de Isaías, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Talvez você esteja passando por uma circunstância difícil, porque Deus está fazendo uma obra em você. Ele quer que você reconheça. E quando é que o homem mais se lembra de Deus? Quando está com problema. Quando está numa circunstância ruim. Seja de enfermidade, seja financeiro, seja conjugal, seja familiar ou de outra forma qualquer. Quando ele está com problema, ele se lembra de Deus. E Deus então permite essas coisas, porque Ele quer então endireitar a sua vida, Ele quer consertar a sua vida. Ele nos criou, Ele nos fez e Ele tem esse poder de transformar. Mas agora só depende de você. Depende de você parar. Opa, eu estou errado, eu estou no caminho errado, eu estou no caminho largo que conduz à perdição. E eu não quero ir para lá, eu quero de fato seguir em direção a Jesus. Eu quero ter o GPS, a Bíblia como meu GPS para me conduzir à salvação. E dessa forma, Deus vai fazer de você um vencedor. Deus vai fazer de você uma vencedora, um jovem vencedor. Um jovem então que tenha um futuro de fato. Um homem, uma mulher que tenha um futuro. Porque Deus tem um futuro para você. Não só aqui nessa terra, mas Ele tem na eternidade. Ele tem um céu, um lugar maravilhoso, que olhos nenhum pode, nunca viu. Porque Paulo falou, eu não vou dizer porque eu vou deturpar o que é. É um lugar maravilhoso, é um lugar lindo, ruas de ouro, de cristais, pedras de todos os tipos, coisa que você não vê. É aquilo que Deus tem preparado para você. Os lugares mais lindos nem se compara àquilo que Deus tem preparado para você. Mas para isso, você tem que entender que Ele tem um plano para você. E se Ele tem um plano, Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Agora você precisa e você deve então se render a Ele e dizer, Senhor, eu quero o Teu plano para a minha vida. Eu quero aquilo que o Senhor escolheu para mim, eu quero viver. Eu quero andar nos Teus caminhos. Só depende de você. Qual o caminho você tem tomado? Qual a escolha? Pedi ao Gustavo que esteja aqui tocando. E é o momento de você refletir. Porque quais têm sido os seus caminhos? Para fazer as escolhas corretas, você precisa deixar de confiar em você mesmo. Eu sei o que estou fazendo. Mentira, Satanás é enganador. Muitas vezes nós não sabemos nem o dia de amanhã. Então não confie em você mesmo. Confia no Senhor. Ele é bom. A palavra de Deus, ela vai dizer em Romanos, no capítulo 12, que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Deus quer o melhor para você. Ele te ama. Mas do outro lado, tem alguém que te odeia. Satanás te odeia. Ele te odeia tanto que ele quer destruir você. Sabe por quê? Ele não pode fazer nada com Deus. E ele quer fazer com aquilo que Deus criou. E ele quer destruir você, quer ver você na lama, quer ver você na miséria, quer ver você no caminho errado. Mas Deus te ama. Ele quer que você esteja no caminho correto. E por isso Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar, para dizer, olha, eu sou o caminho. É a mim que você tem que seguir. É a mim que você precisa obedecer. E dessa forma, Ele vai endireitar o seu caminho. Talvez você já tentou de todas as formas e não conseguiu. Mas hoje, Deus pode endireitar a sua vida. Deus pode endireitar os seus caminhos. Ele tem todo o poder. Há alguém nesta noite que quer se render ao Senhor Jesus, confiar o seu caminho a Ele e dizer, Senhor, a partir de hoje eu vou ter a Bíblia como meu GPS, como guia para a salvação.
Não é a igreja que é guia para a salvação. Não é pastor que é guia para a salvação. Mas é a Bíblia, a palavra do Senhor. É a guia para a salvação. Há alguém nesta noite que diz, não, eu quero. A partir de hoje eu entendo. Eu vou parar. Parar de estar num círculo vicioso de pecado. Distanciando cada vez mais de Deus. Eu quero me render a Ele. Eu quero seguir a Ele. Eu quero obedecer. Porque eu quero morar com Ele no céu. Nesse lugar maravilhoso que Ele tem.